todos, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesse culto inicial, de ano, em que nós estamos todos na expectativa do que vai acontecer nesse ano. E como os irmãos sabem, eu faço parte do Ministério Razão para Viver. Nos Estados Unidos nós chamamos Insight for Living, e esse é um ministério mundial. Nós temos pastores e organizações ao redor do mundo, Rússia, Polônia, Inglaterra, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na Espanha. Então a nossa organização ela expande buscando ensinar a Bíblia, buscando treinar pastores, capacitar pessoas, líderes em igreja, pregar, ter os programas nas rádios, na internet. Então é uma dinâmica muito grande que o nosso ministério tem. E nós temos o privilégio nesses países de trabalhar com alguns líderes que são importantes para esse ministério. O pastor Alex é um desses líderes importantes que nos ajudam através do apoio, através do ensino, do aconselhamento e da direção que ele nos dá dentro da nossa diretoria. Então, os irmãos sabem que ele é uma bênção na nossa vida, uma bênção no ministério Razão para Viver, e a extensão que nós temos do nosso programa em boa parte do Brasil, também na África agora, em Portugal. Então, para nós é uma alegria saber que podemos contar com o pastor Alex, contar com a Igreja Batista Paulistana, nos ajudando a ter esse alcance e essa dinâmica. E para mim que é um privilégio, ter a honra de trabalhar junto com ele, tendo a direção dele, o apoio dele no trabalho que nós realizamos, Então, nós fazemos uma caminhada juntas, e todo o nosso ministério ao redor do mundo, nós temos alguns pastores especiais, pastores que realmente entendem a nossa missão e cooperam conosco, nos dando o seu talento, a sua capacidade e o seu recurso também, que é o que o pastor Alex faz conosco, nos ajudando, não só aqui no Brasil, ali na região amazônica, no nordeste do Brasil, em outras áreas do Brasil, mas também agora na África e em Portugal. Então, quero agradecer mais uma vez a vida do pastor Alex, da Aline, agradecer à Igreja Batista Paulistana, porque ela está presente conosco nessa dinâmica de ministério. Quero começar com uma oração, para depois a gente começar o vídeo que vai para a internet, Vamos orar então, irmãos, e agradecer a Deus esse momento tão precioso. Senhor, nós estamos vivendo um momento tão difícil, não só no nosso país, mas no mundo. E nós sabemos que o Senhor tem levantado pessoas queridas, filhos e filhas do Senhor, para interceder e orar pelo mundo agora, não é só pelo Brasil, só pelo São Paulo, mas pelo mundo que está vivendo essa tragédia tão grande dessa pandemia. E o Senhor tem trazido aqui fisicamente na Igreja Batista Paulistana alguns irmãos e irmãs que estão empenhados em manter a Tua Palavra, o ensino, a dedicação, o apoio. Também, Senhor, irmãos e irmãs que estão através da internet, dando todo o apoio, todo o incentivo, ajudando, cooperando, participando da maneira que podem nesse momento. E nós te agradecemos a todos eles, aqueles que estão aqui presentes, que se expõem e se esforçam para isso, aqueles que estão em casa também se dedicando, se ligando, estando presentes aqui conosco em espírito, e nós te agradecemos que a tua igreja está viva e eficaz nesse mundo tão conturbado, esse mundo tão perdido, esse mundo que precisa do Senhor. Por isso nos abençoe nessa manhã, nos abençoe ao pensarmos e estudarmos a sua palavra, para que possamos ser todos edificados e fortalecidos para a missão que o Senhor nos chamou a cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, é uma alegria muito grande estar com vocês aqui e compartilhar a palavra de Deus num momento como esse que nós estamos vivendo, que não é um momento fácil, não é fácil para ninguém, para nenhuma geração que nós estamos aqui vivendo, pessoas mais velhas, mais novas, mais velhas das mais velhas, Todos nós nunca passamos por uma situação como essa, em que nós precisamos inovar, precisamos pensar diferente, pensar de uma maneira nova, mas mantendo as nossas tradições, mantendo os nossos princípios, nossos valores cristãos. E eu queria que nesse momento a gente tem esperança, e a gente tem visto que não tem funcionado, com os políticos, com a ciência e com tantas outras coisas, mas eu creio que o nosso Deus é um Deus que nos salva, nos liberta, pode dar sabedoria, pode abrir portas para que tudo possa vir e nos socorrer nesse momento. Quando eu penso numa igreja criativa e
inovadora, uma igreja diferente, né? Uma igreja que possa responder ao seu tempo. Não estou assim tirando ou deixando de considerar que os nossos valores são essenciais, são eternos, são deixados por Jesus e eles estão na sua palavra para que nós possamos seguir. Mas cabe a nós, a nossa geração, essa geração presente, de nós buscarmos formas e maneiras de levarmos essa palavra, levarmos esses valores a essas pessoas que hoje estão precisando, estão necessitando. Eu lembro que a primeira igreja que eu fui pastorear foi numa igreja no interior do Mato Grosso, né? Mato Grosso já é longe, né? Agora entenda assim, interior do Mato Grosso, mais longe ainda, né? E eu morava em São Paulo, trabalhava em São Paulo, nunca tinha tido a experiência de morar ou pastorear uma igreja no interior do Brasil. E era bem interior mesmo, né? As pessoas viviam da fazenda, viviam dos gados, viviam da plantação, e eu tinha que viver naquele contexto rural, entendendo e sabendo como as coisas funcionavam para que a gente pudesse fazer o ministério, que era totalmente diferente daqui de São Paulo. Nós éramos novos, eu e minha esposa, e nós nos aventuramos respondendo esse chamado de Deus para ir para esse local. Chegando lá, pessoal extremamente querido, amado, pessoas que nos acolheram e nos ajudaram, entenderam a nossa pouca idade, a nossa juventude e nos ajudaram a crescer no ministério, crescendo o ministério da igreja também. Mas o interessante é que logo no início, eu pensei, como é que a gente vai trazer esse povo da fazenda, né? Como é que esse pessoal vai vir para a igreja, se não tem ônibus, alguns não têm carro, e como é que eles fazem toda essa dinâmica, né? Aí eu fui aprendendo com eles, e eu lembro que a primeira experiência que eu tive de culto nas fazendas foi surpreendente, porque alguns irmãos realmente não tinham como chegar na igreja, eles não tinham acesso, não tinham ônibus, não tinham maneiras de vir, e o que a igreja fazia, inovando para aquela região, é que uma vez por mês o pastor e alguns membros iam para algumas fazendas e naquela fazenda eles convidavam os outros irmãos que eram mais próximos para que eles fossem para aquela fazenda também. E ali nós realizávamos o culto, fora da igreja, mas com a igreja, dentro da igreja, e era uma situação maravilhosa, porque como eles vinham de longe, e alguns vinham de cavalo, alguns iam de charrete, alguns iam a pé, eles levavam aquilo que acho que muito aqui não conhece, os bornaizinhos, né? De alimento, né? Levavam comida, levavam mantimento e ali, durante aquele culto, eles dividiam, eles faziam uma mesa em conjunto e todo mundo compartilhava, comia, se divertia, depois eu trazia a palavra, aí à noite tinha que trazer a palavra no lampião, né? Porque não tinha luz lá também, né? No lampião, aí tinha as pessoas que nós íamos batizar, tinha que ser no rio, que nós tínhamos que batizar as pessoas. Então, aquela igreja, ela teve que se adequar, se adaptar, se ajustar àquele momento e às condições que ela tinha para que a verdade, os princípios, os valores de Jesus Cristo pudesse estar presente ali. Se ela se limitasse a, não, vamos fazer só o culto na igreja, vamos fazer, quem quiser ser membro tem que... Não ia ter membros na igreja, né? Não iam ter pessoas que tivessem condições de chegar até a igreja. E aqueles irmãos tinham essa experiência magnífica. Lógico que a igreja, ela foi também crescendo na cidade, mas também crescendo no campo, crescendo nas outras regiões. E os irmãos eram tão igrejas como nós e faziam uma obra como nós. Mas o momento que eu mais gostava é quando eles dividiam a pamonha, o porco, o leite. A gente compartilhava uma mesma mesa. Era o momento em que eles tinham comunhão. Era o momento no mês ou a cada 2 meses que eles tinham uma comunhão e ali eles entregavam o seu dízimo. Às vezes eu não sabia o que fazer com o porco, né? Ou com a galinha. Mas eles entregavam o que eles tinham, o que eles podiam ofertar. E aquilo fazia uma grande celebração, um momento em que a gente sentia a presença de Jesus e eu tinha a oportunidade de pregar e falar e ter aquela experiência inovadora, porque para mim, igreja sempre foi ali na cidade, né? Igreja sempre foi a maneira em que nós tratamos, piano, órgão, piano, e de repente ali nós estávamos num contexto totalmente diferente. Foi algo que marcou a nossa vida, mostrando como a igreja tem que se ajustar
como a igreja tem que se adequar ao momento para responder àquela necessidade, responder àquele momento em que ela é essencial para a vida e para a fé das pessoas, trazendo e segurando os seus valores e os seus princípios. Todo início de ano, se eu estou pastoreando uma igreja, se eu estou visitando uma igreja, eu não tenho como não pregar no livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Eu tento não pregar. Dessa vez eu até tentei não pregar. Falei, não, eu vou ver outros textos, vou trazer outras ideias, o Senhor vai me dar um brilho, uma luz sobre outras. E eu comecei a buscar e a orar e tal. Falei, mas só vou dar mais uma olhadinha aqui, só para me assegurar. Na hora que eu olhei, não tive jeito, é isso que eu tenho que pregar. Porque Deus colocou no meu coração que como igreja, e principalmente num momento como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos entender esses valores e princípios que toda igreja evangélica, igreja de Jesus Cristo, precisa se manter. E esses princípios, eles estão fundamentados em 4 valores e numa prática muito importante. Agora, não importa como você está fazendo, da maneira que você está fazendo, se você está indo no campo, se você está fazendo como aqueles irmãos do interior, ou se você está aqui na cidade, ou como agora, com a internet, né? Nós estamos na internet, nos lares, nos grupos familiares, quer dizer, é uma maneira nova de fazer igreja e nós vamos ter que entender que essa vai ser a maneira em que nós vamos andar por algum tempo. E pensando nisso, nós precisamos entender, sim, precisamos nos adequar, precisamos comprar máquina de filmar, precisamos comprar microfone, precisamos aparelhar a igreja para que ela possa responder esse momento, responder a essa situação nova em que nós estamos vivendo, para que a palavra de Deus continue sendo pregada, para que a mensagem do Senhor continue sendo levada e para que nós possamos nos manter firmes como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vou para Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, isso me traz um alento de saber que eu tenho um caminho, eu tenho valores, mas que eu também posso inovar, que eu também posso trazer ideias novas, práticas novas, mas mantendo os meus valores. Para todos nós, né? O uso da internet, o uso dessa nova maneira de se expressar nesse mundo é uma coisa nova, é uma coisa cara, é uma coisa diferente, mas que uma igreja como a Igreja Batista Paulistana, que está inovando em muitos sentidos, inclusive agora pela internet, ela se mantém nesses valores e nesses princípios. Por isso eu quero compartilhar com vocês, com base nessa minha experiência de muitos anos atrás, né? Não estou falando de uma igreja recente, mas de uma igreja de mais de 30 anos em que eu participei e tive essa experiência, e até hoje nós estamos vendo igrejas inovando, igrejas sendo criativas, igrejas sabendo falar a linguagem do seu momento, da sua situação, atendendo a todas as gerações, mas que não abrem mão dos seus princípios e dos seus valores. Quando eu vou para esse texto em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, isso traz um alento, me traz segurança de que nós estamos no caminho certo, estamos fazendo a coisa certa e a mensagem do Senhor está sendo pura, sincera, honesta e verdadeira. Então leia comigo Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vamos ler até o final. Diz assim a palavra do Senhor: quando muitos ali estavam recebendo a Cristo, estavam se convertendo, só para vocês terem uma ideia, eles estavam anteriormente a isso entre 120 pessoas, um pouco mais, um pouco menos, mas de repente esse número se multiplica centenas de vezes. E de repente eles estão com um grupo de mais de 3.000 pessoas no mesmo dia, que se agregaram à igreja, porque entenderam essa mensagem. E veja como essas pessoas começaram a viver, como eles começaram a inovar uma forma nova de viver, através dos princípios que Jesus havia ensinado aos discípulos, através das orientações e da vida que Jesus havia passado para eles. Agora aquelas pessoas estavam convivendo esses princípios e essas verdades dentro dessa situação. Então vamos ver. Versículo 42 do capítulo 2. Todos
Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando assim a simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Você fala, gente, essa é a igreja que eu quero participar. Essa é a igreja que eu quero viver. Essa é a igreja que eu quero construir. Não é a minha igreja. É a igreja de Jesus, não é a igreja que eu quero, que eu sonho, que eu idealizo, é a igreja que Jesus deixou montada para que eu participe dela, para que eu me envolva nela. Quando você olha isso, você se encanta de ver a dedicação, o esforço, o empenho daqueles irmãos, em como eles conviviam e viviam juntos. Esse texto fala muito, e você vai ver várias vezes, como aqui no versículo 42, todos se dedicavam de coração. Todos, essa palavra todos, eu quero que você marque que todos, ali era uma situação de estarem juntos nesse desejo, juntos nessa vontade, todos se dedicavam de coração. Quando diz todos, quer dizer, havia todas aquelas pessoas que tinham no seu coração uma dedicação sincera, de coração aqui quer dizer de sinceridade. Todos eles se dedicavam. A palavra dedicar tem que dizer assim, eles faziam, eles se esforçavam. Não é que eles simplesmente participavam ou assistiam àquilo que estava acontecendo. Havia uma dedicação, um empenho pessoal para que aquilo acontecesse, para que aquela igreja acontecesse, para tudo aquilo que eles estavam realizando acontecesse. Então, todos eles, não era dedicação só do apóstolo ou só dos apóstolos, não era uma dedicação só dos líderes, era uma dedicação de todos se empenhando para que realmente aquelas coisas viessem a ser verdade na vida deles. Quando diz assim, todos se dedicavam de coração, era uma dedicação, era um empenho sincero, verdadeiro, genuíno, porque eles haviam experimentado uma experiência pessoal com Jesus, eles haviam aceitado a mensagem que Pedro havia pregado anteriormente, uma mensagem reveladora, trazendo luz das profecias, para que aquela profecia agora estava sendo cumprida, havia sido cumprida em Jesus Cristo, e aquilo trouxe luz na vida daquelas pessoas e elas foram inspiradas. Elas compreenderam não só intelectualmente, mas também na sua experiência pessoal. O texto diz no capítulo 2 de Atos, em que as pessoas ficaram pasmas, ficaram assustadas, acharam estranho a atitude, como aqueles irmãos estavam recebendo o Espírito Santo e o que estava acontecendo ali, e eles ficaram admirados com tudo aquilo. Lógico, tem aqueles que se admiram com a ação de Deus, como tem aqueles que também zombam da ação de Deus, e aconteceu isso também aqui. Mas por isso que Pedro traz essa mensagem, traz essa revelação, e a grande pergunta que aquele povo começa a fazer, então o que nós temos que fazer? O que é importante nós fazermos? O que é essencial nós fazermos? E isso está no versículo 37. As palavras partiram o coração, do capítulo 2. As palavras partiram o coração dos que ouviam e eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? E aí Pedro responde que eles deveriam se arrepender dos pecados, responde que eles deveriam aceitar Jesus Cristo, responde que se eles se arrependessem e se aceitassem a Jesus Cristo, eles seriam também batizados pelo Espírito Santo e assim teriam aquela experiência, que só essa experiência nos dá o dínamo, a disposição, a dedicação de coração que todos nós precisamos. Por isso que muitas vezes pessoas na nossa comunidade não têm dedicação de coração,
porque ainda não experimentaram o dínamo, não experimentaram a força, a experiência do Espírito Santo revelador da pessoa de Jesus na vida delas. Por isso que às vezes a gente fica batendo, não, vamos orar, vamos fazer isso, vamos trabalhar, vamos contribuir, você tem que fazer um esforço. Olha, para quem é do Senhor não tem que fazer esforço nenhum. Ela tem uma dedicação nata, porque ela nasceu de novo no Espírito e isso está nela ser assim. Ela quer ser assim, ela quer ajudar, ela quer contribuir, ela quer favorecer para que a palavra de Deus continue sendo pregada. E veja, naquele momento, quando essa passagem de Atos aconteceu, não era um momento muito fácil. Talvez um momento muito similar ao que nós estamos vivendo hoje. Havia uma opressão política, havia uma opressão econômica, havia uma opressão diabólica mesmo no sistema de governo daquela época, os romanos, os judeus e tantas outras coisas ali acontecendo, e aquele povo estava vivendo um momento desconfortável, não dava para entender tudo aquilo, não dava para aceitar tudo aquilo, eles viviam opressos, cheios de impostos para pagar, cheios de coisas que não acontecia na sociedade. Pior do que isso, de ter um governo incompetente, um governo corrupto, ter um governo que abusava deles, como os romanos ali no caso, eles também tinham uma religião falida, uma religião que se preocupava somente com, as aparências, com os rituais, com as formas, com as maneiras. Não era uma religião voltada para o interior, da experiência, da esperança e da fé. Então, além de ter um governo, acho que um pouco diferente do nosso hoje, mas um governo corrupto, maléfico, destruidor, que roubava, que explorava o povo, eles tinham uma religião que não atendia a necessidade interior de cada um deles. Era uma religião que estava presente, existia um templo, existiam todos ali, as sinagogas, existiam toda uma estrutura, mas ela não respondia ao seu tempo. Por quê? Ela ficou no passado. Ela ficou só naquele, um dia o Messias vai vir, um dia o Messias vai acontecer, um dia. Ela viveu de uma esperança que nunca para eles aconteceu até os dias de hoje. Enquanto que a esperança já veio, e é isso que Pedro fala, a esperança já está entre nós, a esperança já aconteceu, as profecias já são realidades, e é em Jesus Cristo que tudo isso ilumina a nossa vida. E aquelas 3.000 pessoas que nós temos o relato aqui logo nessa primeira experiência, é isso que nós queremos uma coisa de dentro para fora, não de fora para dentro, mas de dentro, uma experiência com Deus, que nos faz ser pessoas dentro desses todos que se dedicam de coração. Quando você se dedica de coração, o pastor não precisa mandar, não precisa nem pedir. Você vem, você faz, você ajuda, você participa, porque é o Espírito Santo que te motiva, é o Espírito Santo e essa experiência com Jesus que te leva a fazer essas coisas. E esse texto que nós lemos, do capítulo 2, do versículo 42 até o final, vocês vão ver que existe muito esse do todos. Se você pegar o versículo 42, ele começa assim: todos se dedicavam. Se você pegar o versículo 43, você vai ver de novo essa palavra: e havia em todos eles. Será que tem mais todos aí? Vamos lá. No final, no versículo 44 também: os que criam se reuniam num só lugar. Mais um, versículo 46: adoravam juntos. De novo, ainda no versículo 46, reuniam-se nos lares. Parece que já tinha grupo familiar naquele tempo, Aí, de novo, com grande alegria e generosidade. Então você vê que há uma ideia aqui de que não era alguns, mas eram todos empenhados para que isso acontecesse. Todos estavam tendo aquela experiência reveladora que ninguém precisava mandar, ninguém precisava pedir, era uma iniciativa própria de fazer a obra de Deus e aquilo que Deus queria fazer através da vida deles. E quando você olha isso, você vê que todos eles se dedicavam, e essa dedicação de coração sincera, ela era baseada em 4 elementos essenciais que a gente sempre fala sobre essa passagem, que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos,
na comunhão, no partir do pão e na oração. Esses são os elementos essenciais em que todos vai nos fazer ser um, vai nos fazer ser uma unidade, quando realmente nós estivermos dedicados de coração a esse ensino dos apóstolos. Ali no caso, a Bíblia estava sendo escrita pela vida deles, e a palavra era a vida deles. E hoje nós, graças a Deus, temos tudo escrito, tudo falado, de todos os apóstolos, de todos os profetas de Deus, para que nós possamos nos dedicar a esse ensino. Sempre no início de ano a gente faz alguns propósitos. Eu vou emagrecer 20 quilos, né? Eu vou comprar um outro carro, eu vou fazer isso, tal. Eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer aquilo. Isso é comum, né? A gente tem esperança que, né, essas coisas possam acontecer, que nem para esse próximo ano eu tenho algumas experiências muito legais, né? Tanto na minha vida pessoal, na minha vida com a minha esposa, com a vida dos meus filhos, com os meus netos, né? Eu tenho desejos e vontades que eu gostaria que realmente acontecessem nesse ano que está se iniciando agora. Mas como isso vai se dar se eu não acredito na sorte, se eu não acredito nas ondinhas, se eu não acredito, né, na figa, se eu não acredito, nessas coisas? Essas coisas vão acontecer na nossa vida, porque nós vamos colocar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é que eu vou colocar o reino de Deus para que essas demais coisas que eu quero sejam acrescentadas na minha vida? Colocar no reino de Deus é eu trazer assim. Eu não sei se você já fez isso, eu já faço isso há alguns anos. Quais são os meus alvos espirituais para esse ano? O que eu vou traçar esse ano como alvo e objetivo? Mas e a casa, o carro, a faculdade, o emprego novo? Gente, pode sonhar, pode pensar, isso vai acontecer se você buscar primeiro o reino de Deus. Se você colocar em perspectiva os seus alvos espirituais. E meu desafio para vocês nessa manhã é colocar esses alvos espirituais dentro dessa categoria, desses 4 elementos básicos que constroem o nosso todo. Quais são os seus alvos pessoais do seu aprendizado da Bíblia? Ou do seu ensino da Bíblia? O que você se propõe a ler? Meu desafio para você: leia Provérbios todo dia, né? Porque eu falo para todo mundo. Um capítulo por dia, 31 capítulos, esse é o grande desafio, né? E eu faço isso há mais de 40 anos, né? Todo dia eu leio um capítulo de Provérbios. Mas você pode ler, não leio só Provérbios, tá, gente? Eu leio a Bíblia, eu leio o Novo Testamento, mas assim, são aquelas coisas assim que eu, quero fazer de especial. Então, tipo, ler um livro da Bíblia, ou ler o Novo Testamento, ou ler toda a Bíblia, ou buscar aprender, buscar conhecer mais a palavra de Deus. Então, quais são os seus desafios de não perder nenhuma mensagem do pastor, né? Eu assisto a mensagem do pastor todo domingo, não sei vocês, né? Mas eu ligo a minha internet, eu quero ver se o pastor está pregando, quero ouvir o que ele vai me ensinar naquela manhã, porque é palavra de Deus para a minha vida. Eu vejo o site de vocês, né, da Igreja Batista Paulistana, porque eu gosto, porque eu quero aprender. Esse é um desafio para mim, né? Eu escuto 3 pastores, né? Porque eu acho que eles são importantes na minha vida, e o pastor Alex é um dos pastores. Porque eu acho que são homens de Deus e pessoas de Deus que têm uma palavra de Deus para mim, e esse é o meu desafio. Então, tanto o meu como da minha esposa, no domingo de manhã, já que a gente não pode ir para a igreja, nós trazemos a igreja para a nossa casa e ouvimos esses homens de Deus que têm uma palavra de Deus. Então esse é o nosso desafio. Tendo visita ou não em casa, dá licença, agora é o nosso culto, vou trazer o pastor Alex aqui com a gente e ele traz a palavra para nós. Então não sei qual vai ser o seu desafio em termos de ensino, de aprendizado, de comunhão, que é o próximo. O que nós podemos fazer de comunhão? Comunhão aqui não é estar juntos. Comunhão aqui é fazermos alguma coisa juntos.
como esses projetos sociais que vocês têm, como as atividades em conjunto que vocês têm. Quer dizer, comunhão, nós comungamos uma mesma ideia, uma mesma paixão, uma mesma direção. Então, o que nós estamos fazendo juntos na igreja? O que nós estamos cooperando juntos na igreja? Qual é aquilo que nós comungamos, que através da experiência de Cristo, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, nós promovemos isso em ação. Então, qual ação na igreja você está em comunhão com a igreja? Eu canto no coral. Não, pode ser uma forma de comunhão. Eu ajudo na casa das crianças. Eu faço o trabalho com os missionários. Quer dizer, ponha um desafio esse ano de algo que você não faz, mas que você quer fazer, que você quer experimentar. Desafios para 2021. E os meus desafios pessoais? Deus não se esquece de você. Não é maravilhoso isso? Deus não se esquece de você. Olha, eu tinha desafios para 2020. Na hora que ele começou, eu falei, estou perdido. Não vai acontecer nada 2020 para mim, né? Mas eu não abri mãos dos meus desafios espirituais, que tem a ver com o ensino, o aprendizado, com a comunhão, com o partir do pão e da oração. Sabe o que aconteceu? Os meus desafios pessoais para 2020 foram superados. Não foram só alcançados, Deus me surpreendeu com coisas que eu nem imaginava. Aconteceu na área financeira, na área familiar, na área do meu trabalho, em todas as áreas, assim, eu tinha alvos, quando eu olho para lá, nossa, era muito pequeno, perto do que Deus me deu. Mas Ele me deu, porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. E meus alvos e motivações estavam ali, em fazer a obra dele. Eu não tinha ideia de como eu iria fazer, como nós iríamos atuar dentro daqueles alvos que nós nos tínhamos proposto. Mas Deus inovou. Deus trabalhou de formas diferentes, mantendo sempre os princípios, os valores da palavra. Deus nos deu criatividade de alcançar. Você pode imaginar que nós estivemos e não estivemos no Amazonas, no Nordeste, na África, ajudamos pastores, oramos com pastores, contribuímos financeiramente para a manutenção de famílias pastorais que não tinham nada. Eu acho assim, eu jamais conseguiria fazer isso, mas Deus fez isso. Deus operou coisas que, se eu tivesse planejado, não teria dado tão certo assim. Então, até para os objetivos de Deus, Deus nos capacita, nos dá o recurso, nos dá as condições, né? Eu vejo a luta, às vezes, da igreja, das igrejas em gerais, né, em se adaptar a esse novo meio de comunicação, que tem que se adaptar, como vocês estão fazendo com a internet, né? Isso não é barato, é como se fosse construir um outro templo, né? Comprar um microfone, comprar câmera, arrumar lá pessoa profissional para trabalhar. Isso é um investimento altíssimo, mas que para Deus, se Ele tem o todos, com dedicação de coração, a gente consegue. Não tem dificuldade. Então, quando a gente vê isso, você pode fazer desafios espirituais, alvos espirituais na área de ensino, comunhão como nós vimos assim. Então, o que eu vou comungar com a minha igreja, o que eu vou trabalhar junto com ela, o que eu vou me empenhar no trabalho dela, né? Nós temos alguns irmãos aqui que estão se empenhando na gravação, né, dos vídeos, outros tocando, outros participando, outros ofertando. Isso é participar, isso é comunhão. Nós comungamos, temos uma força centrada no mesmo valor. E aí tem o partir do pão e a oração. Deixa eu pular o partir do pão, vou falar da oração. E a oração, ela é essencial, é a nossa respiração, orar sem cessar. Coloca um desafio de orar. Não é que nem eu já tenho muitos anos o desafio de orar. Esse ano, há 2 anos atrás, eu fiz um desafio na minha oração, né? Em vez de levantar de manhã e falar, meu Deus do céu, né? Mais um dia, me ajuda, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, o que eu vou fazer e tal. Eu parei de orar assim de manhã e comecei a orar assim, como o Senhor é grandioso, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor está me dando vida. Eu não sei o que vai acontecer no dia de hoje, tem um bocado de coisa aí rolando, mas eu sei que o Senhor é Pai, o Senhor cuida, o Senhor é belo, o Senhor me salvou. E comecei a glorificar a Deus logo de manhã. Imagina como é que foi o meu dia.
Foi corrido, mas com poder para vencer tudo. Aí quando eu fui deitar, eu também, quando eu ia deitar, ai, como eu estou cansado, meu Deus, me ajuda a recuperar minhas forças, meu Deus, o que eu fiz, tanta coisa e tal, né? Dou um relatório como se Deus não soubesse das coisas, né? Mas assim, hoje quando eu vou dormir, eu falo, Senhor, obrigado. O Senhor é maravilhoso, o Senhor me sustentou durante todo esse dia, o Senhor nunca teve, assim, ausente na minha vida nenhum segundo e o Senhor me sustentou. Aí eu durmo bem. Antes eu dormia com um pesadelo, só pensando nas dores, nos problemas, nas coisas que eu resolvi, não resolvi. Hoje, quando eu durmo, né, e esse foi um desafio que eu fiz 2 anos atrás, de levantar bem e dormir bem com o Senhor, né, pela palavra do Senhor, pela generosidade do Senhor. Esse foi um desafio na oração. Nós temos desafios de orar por pessoas, orar pelos pastores, orar pelos missionários, orar por aqueles irmãos, orar pelo nosso Brasil, orar pelo mundo, orar por tudo isso. Então, qual vai ser o seu desafio? O que você vai colocar como meta na oração para isso aí? O partir do pão, quando nós temos aqui esse quarto, né, que seria o terceiro aqui, esse quarto que nós vamos estar falando agora, o partir do pão, sempre teve aquela conotação, aquela ideia da ceia do Senhor. Mas isso aqui é muito mais do que a ceia. É o compartilhar, é o comer junto, é o estar junto, é o se relacionar junto. O partir o pão para eles não era a memória de vamos fazer uma ceia do Senhor, como nós temos hoje, porque nós de alguma forma institucionalizamos isso, nós formalizamos isso, que era uma coisa extremamente informal entre eles. Eles se reuniam para comer, para estar juntos, se relacionar, e naquele momento de festividade, graças ao Senhor, vamos celebrar o Senhor Jesus Cristo, que nos trouxe esse privilégio de nós podermos conviver todos juntos, de experimentarmos todos juntos. Então, nesse momento da refeição, é quando eles faziam a ceia do Senhor. Não é que eles faziam só a ceia do Senhor. A ceia do Senhor era repleta, tanto que tinha alguns que abusavam, né? Paulo falou, alguns aí bebem demais, outros comem demais. Gente, quer comer, beber, bebe em casa, mas aqui vamos moderar, né? Porque tem outras pessoas, então era uma festa. Quando eu vejo o partir do pão, eu vejo que aquela hospitalidade que nós precisamos construir. Às vezes você não é hospitaleiro, por natureza nós não somos. Por natureza nós somos muito egocêntricos, egoístas, sabe? E nós temos que colocar alvo, Senhor, eu vou receber alguém em casa, Senhor, eu vou visitar alguém, Senhor, eu vou chamar alguém para comer comigo, Senhor, eu vou comer alguma coisa com alguém. E nós começamos a abrir o nosso coração, como o texto diz aqui, para partir do pão. Olha, quantas experiências maravilhosas no momento, porque você vai comer com alguém que você tem intimidade, ou que você quer intimidade, que você quer liberdade. Você come melhor, eu como melhor sozinho, você é egoísta, eu como melhor só com a minha família, você é egocêntrico, né? Mas quando você convida alguém para participar da mesa, você está abrindo a sua intimidade para que ela possa sentir o seu amor, sentir o seu carinho, sentir a sua atenção. Então, nos grupos familiares, é uma grande experiência dessa, né? EGP que chama aqui, pastor, não sei. É grupos familiares, né? PGMs, né? Que é a mesma coisa, né? Quando você convida, a pessoa está abrindo a casa dela, ela está sendo, hospedando, abrindo a intimidade. Eu lembro quando nós começamos, alguns anos atrás, os PGMs lá na nossa casa, e eu sabia que os irmãos ficavam constrangidos. Falei, gente, fica tranquilo, porque na minha casa eu tenho coleção de copos, eu tenho coleção de xícaras, né? Os copos são poços de caldas, né? As xícaras são de modelos diferentes, cada uma delas, de propósito, né? Daqui quebrou e a gente precisou repor, aquela coisa toda. Só para os irmãos sentirem assim que o gostoso não é o que você está servindo, mas é você servir, é você abrir o lar, é você compartilhar. E depois foi uma briga, todo mundo queria que fosse na casa deles, todo mundo queria que os grupos acontecessem, porque quando você abre a sua casa, abre a sua vida, abre a sua intimidade, abre o partir do pão, você vai ter uma experiência que você nunca vai esquecer. 2 pessoas que estavam a caminho de Emaús tiveram uma experiência dessa. Eles convidaram aquele forasteiro que estava andando com eles, vamos comer com a gente, não continua a viagem não, para aqui, vamos comer. Quando eles estavam ali ceando, partindo o pão, e Jesus levanta e dá graças,
e ora, aqueles homens veem o que está acontecendo. Sabe, quando você hospeda alguém, você não sabe que às vezes você está hospedando um anjo do Senhor, uma pessoa que está precisando de você, alguém que você está compartilhando alguma coisa tremenda. Eu sempre conto, se vocês forem num vídeo nosso, vocês vão ver, de uma irmã no Rio de Janeiro, quando a gente era seminarista, e ela morava numa favela, ali perto da igreja em que nós estávamos trabalhando, e todo domingo à noite ela levava um potinho de margarina, com um pouquinho de macarrão e 2 pedaços de frango. Esse é para o seminarista e para a esposa, para quando você chegar em casa ter o que comer. Imagina o meu constrangimento, né? Aquela irmã morava numa favela, né? Tinha netos e filhos morando com ela, e falei, irmã, que é isso? Pode ficar. Não, Deus mandou eu fazer isso. Deus mandou partilhar o pão. E sabe, e aquilo fez uma mudança na minha vida, não só porque eu comia bem, mas uma mudança no meu espírito, na minha alma, da generosidade. E eu não tenho como não ser generoso hoje. Eu não tenho como não ser hospitaleiro, porque muitas pessoas foram assim na minha vida. E isso é bênção, porque você não sabe para quem você está fazendo, no momento em que você está fazendo aquilo naquela pessoa. Então, só resumindo, para terminar, vocês estão vendo que esse texto é extremamente rico, apaixonante e bem grande, né? E vocês veem muitas vezes todos juntos adoravam ali essa ideia da comunidade deles, e que havia uma dedicação de coração ao ensino, ao aprendizado, à comunhão, o partir do pão e a oração. E sabe o que acontecia com tudo isso? Porque eles faziam tudo isso de uma forma, versículo 46 no finalzinho diz assim, com grande alegria e generosidade, porque quando você faz isso, você é generoso. E o que acontecia como fruto disso? E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E é assim que a igreja vai crescer. É assim que nós vamos continuar a nossa jornada como igreja, sendo inovadoras, sendo criativas, né? O nosso pastor fazendo aí agora, né? Esse noticiário para nós, né? Estando na internet, estando nos meios de comunicação, na literatura, aqui no tempo presente, nós temos que buscar maneiras e formas de levar os nossos princípios e valores para as pessoas que precisam do Senhor Jesus Cristo, que precisam da palavra de Deus.
nos desafie nessa manhã a ter, para esse ano que se inicia, algo talvez novo na nossa vida. Desafios espirituais, desafios para o reino de Deus. Não estou falando para você não fazer desafios pessoais, eu tenho os meus pessoais, eu sei o que eu quero esse ano, eu sei o que eu vou buscar esse ano, e eu tenho certeza que Deus vai me surpreender, não tenho dúvida disso. Ele brinca comigo nesse sentido, né? Mas assim, eu quero dizer para vocês que para mim, em primeiro lugar, estão os desafios espirituais, e eu já tenho claro o que eu quero vencer, o que eu quero construir esse ano para o Senhor. E eu sei que quando eu faço isso, e faço de coração, eu sei que buscando o reino de Deus, as demais coisas, porque são tudo demais, irão acontecer na minha vida também. Que Deus continue abençoando essa igreja, abençoando o seu pastor, a sua liderança, abençoando o ministério que vocês estão tendo. Vocês já são importantes aqui na comunidade e agora vocês estão sendo importantes também na via agora intergaláxia, né? Pela internet, no mundo todo, né? E muitas pessoas estão ouvindo vocês, muitas pessoas estão ouvindo o seu pastor, estão vendo a atitude generosa de vocês de compartilhar esses momentos que vocês já têm aqui, em outros locais que talvez não daria para vocês irem ou para nós irmos, mas que através da internet, através das publicações, através de sustento missionários, nós estamos estendendo a nossa tenda, e esses princípios estão sendo colocados, esses valores estão sendo apresentados de todo meio e de toda maneira e a todo tempo. Que Deus continue abençoando a jornada missionária de vocês, que esse seja um ano de desafios espirituais para vocês, pessoalmente, e para a nossa igreja também. Amém, pastor? Deus abençoe, viu?